Você já se perguntou por que Deus permite que você atravesse desertos tão áridos e silenciosos? Já sentiu que, justamente quando mais precisava de respostas, tudo o que encontrou foi o eco do próprio clamor? Se sim, saiba, esta mensagem é para você. E se eu te dissesse que o deserto que você tanto teme, esse lugar de solidão, escassez e dor, pode ser o palco mais sagrado da sua vida? E se eu te dissesse que é nesse silêncio, nesse vazio e nessa angústia que o céu decide revelar aquilo que não poderia ser revelado em nenhum outro lugar? Há um segredo espiritual que poucos conhecem. O deserto, na lógica de Deus, não é o fim do caminho. É o ventre onde nascem os verdadeiros propósitos. Só os que permanecem firmes ali descobrirão o que está por vir. O tema que vamos explorar hoje é muito mais profundo do que parece. Vamos falar sobre como Deus usa o deserto, esse tempo de perdas, de afastamento, de espera e até mesmo de aparente abandono, para transformar o coração humano. Vamos descobrir por que, em certos momentos da vida, tudo ao nosso redor parece secar. Por que portas se fecham? Por que pessoas se afastam? Por que o barulho desaparece e sobra apenas o som da nossa própria respiração e o vazio que parece gritar? E o mais importante, vamos entender o que Deus está preparando por trás de tudo isso. Acredite, há um propósito oculto por trás do seu deserto. E a revelação que será entregue hoje pode mudar completamente a maneira como você enxerga os momentos mais difíceis da sua vida. Este vídeo não é apenas um estudo. É um convite a atravessar, junto comigo, um território espiritual onde poucos se aventuram, o da confiança plena em um Deus que trabalha em silêncio, mas que nunca deixa de trabalhar. Prepare-se, porque nos próximos minutos você será guiado por uma jornada bíblica e espiritual que vai transformar sua dor em entendimento, sua espera em direção, e seu silêncio em escuta. Vamos caminhar por histórias de personagens que, como você, também se sentiram esquecidos no deserto, até que Deus falou. Até que tudo fez sentido. E até que o propósito foi revelado. Mas atenção, apenas quem permanecer até o final ouvirá o penúltimo ensinamento de hoje, aquele que carrega a chave espiritual para destravar uma nova fase da sua vida. Uma revelação que talvez explique exatamente o motivo do deserto que você está enfrentando agora. Não interrompa, não desvie, porque esta pode ser a resposta pela qual você tanto orou. Antes de começarmos, quero te convidar a escrever nos comentários a frase, paz em Cristo. Isso é mais do que um comentário, é um ato de fé. É como dizer, eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Também quero te pedir que curta este vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esta palavra precisa chegar a mais pessoas. Pessoas que, como você, estão atravessando desertos e precisam saber que não estão sozinhas. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Faça parte dessa missão divina de semear fé por todos os cantos. Muitas pessoas não têm uma igreja por perto. Para elas, este canal tem sido uma casa espiritual. E se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Sua participação é fundamental. E sua presença aqui é uma bênção. Ao curtir este vídeo, você não está apenas clicando em algo, está se unindo a um exército silencioso de filhos que acreditam que a palavra ainda transforma, ainda cura, ainda revela. Agora, respire fundo. Porque estamos prestes a entrar no deserto, não para nos perder, mas para encontrar o que Deus escondeu ali para ser revelado apenas aos que têm fé. Vamos começar a jornada. Que o Espírito Santo te conduza em cada palavra, em cada reflexão, em cada revelação. 1. O deserto de Moisés, quando a fuga se torna o começo do chamado. Olhando para a vida de Moisés, é possível enxergar com clareza como o deserto, embora pareça o fim, pode ser o lugar exato onde Deus começa algo grandioso. Após matar um egípcio e ser rejeitado pelo próprio povo, Moisés foge para o deserto de Midian. Aos olhos humanos, aquilo era uma queda vergonhosa, um fracasso pessoal, uma interrupção definitiva da missão. Mas, para Deus, aquele era o início. No deserto, Moisés passou 40 anos longe de tudo aquilo que ele conhecia. Longe do Egito, longe dos hebreus, longe do palácio e de qualquer posição de poder. Ali, isolado, silenciado, esquecido, ele foi quebrantado. Foi esvaziado de si mesmo. Foi preparado. Por quê? Para conduzir um povo escravizado rumo à liberdade, não bastava ter força, nem conhecimento, nem prestígio. Era preciso ter humildade, escuta e intimidade com Deus. E o deserto foi o único lugar onde isso pôde nascer dentro dele. É importante que você entenda isso,
há desertos que não são punições, mas oficinas divinas. Momentos em que Deus nos retira de cena, não para nos castigar, mas para nos reconfigurar. Moisés poderia ter continuado como um príncipe egípcio, alguém com poder humano. Mas Deus o queria como profeta, como líder espiritual, como instrumento de libertação. E esse tipo de chamado não nasce em palácios. Nasce no silêncio das madrugadas, no calor das provações, no esconderijo dos dias sem aplausos. Muitos de nós estamos vivendo um momento assim. Algo desmoronou. Uma porta se fechou. Fomos rejeitados por quem esperávamos acolhimento. Sentimos que falhamos. E o impulso natural é fugir. Mas veja, a fuga de Moisés não o levou ao fim. Levou-o ao monte onde Deus acendeu uma sarça que ardia sem se consumir. Ali, em um momento aparentemente comum, ele teve o encontro que mudaria tudo. Talvez você esteja, neste exato momento, em um tipo de deserto como esse. Pode ser um período de reclusão emocional, um tempo de orações que parecem não ter resposta, ou um ciclo da vida em que você sente que perdeu seu lugar no mundo. Mas Deus está vendo. E, assim como aconteceu com Moisés, Ele está usando esse silêncio para preparar a sua voz. Está usando o seu isolamento para curar feridas profundas. Está apagando velhos títulos para escrever um novo chamado. A sarça vai arder. A voz de Deus vai ecoar. Mas antes disso, Ele vai te fazer caminhar por entre a poeira, pelo chão seco da dependência total. Porque só quando não temos mais nada, somos capazes de entender o que é tudo. Você não foi esquecido. Você está sendo formado. E o tempo de anonimato pode ser justamente o tempo em que Deus está dando forma à missão mais importante da sua vida. 2. O deserto de Elias, quando o cansaço da alma encontra o cuidado de Deus. Poucos personagens bíblicos expressaram tamanha exaustão espiritual quanto o profeta Elias. Após vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele se vê perseguido por Jezabel, tomado de medo, solidão e desespero. Aquele homem que tinha acabado de testemunhar o fogo do céu descer sobre o altar agora foge para o deserto, debaixo de um simples arbusto, pede a morte. Já basta, Senhor. Tira a minha vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Talvez você se identifique com isso mais do que gostaria. Talvez também tenha passado por um tempo de vitória, e mesmo assim hoje se sinta vencido. Mas o que acontece com Elias naquele deserto nos revela um dos gestos mais lindos de Deus. O Senhor não o repreende, não o condena, não o chama de fraco. Ao contrário, envia um anjo. E o anjo, com ternura, desperta Elias, oferece alimento e água e diz: levanta-te e come, pois o caminho será longo. Repare, Deus não remove Elias do deserto. Ele o fortalece dentro dele. Porque o deserto ainda era necessário. Porque a missão ainda não tinha acabado. Muitas vezes, confundimos o cansaço com o fim. Achamos que, por estarmos exaustos, Deus já desistiu de nós. Mas Ele não age assim. O Pai cuida, sustenta, alimenta. E, acima de tudo, lembra ao profeta que há mais caminho à frente. Isso muda tudo. Porque, no deserto de Elias, o milagre não foi a chuva. Foi o cuidado silencioso. Foi o pão assado sobre pedras. Foi a água num odre inesperado. Foi a presença sutil que renovou o coração abatido. Talvez você também esteja nesse ponto, esgotado, mentalmente drenado, espiritualmente desidratado, sentindo que a alma já não aguenta mais uma caminhada. E talvez esteja orando como Elias, pedindo para que tudo acabe. Mas hoje Deus te responde com mansidão: levanta-te e come. Ele está colocando alimento espiritual neste vídeo. Está acendendo um fogo invisível sobre a tua fé. Porque há algo que você ainda precisa realizar. Há um monte onde ele vai te encontrar. Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E ali, naquele mesmo lugar onde Deus havia falado com Moisés, algo ainda mais profundo acontece. Deus se manifesta, mas não em terremoto, nem em fogo, nem em vento impetuoso. Deus vem no sussurro, em um sopro suave, em uma brisa delicada. Porque o deserto de Elias não era apenas para reconstruir o corpo. Era para restaurar a escuta. Para ensinar que, às vezes, o céu fala tão baixo, que só quem silencia profundamente é capaz de ouvir. O propósito não está perdido. Ele apenas está escondido na brisa. E quem permanece no deserto como Elias, mesmo com o coração cansado, acabará ouvindo o que ninguém mais ouve, a voz sagrada que renova a missão. 3. O deserto de Jesus. Quando a tentação revela a verdadeira identidade.
Logo após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Não foi um erro. Não foi um acidente. Foi um plano. Um impulso divino que o levou a um lugar inóspito, onde ele passaria 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, em silêncio. Ali, no mais absoluto isolamento, enfrentaria o inimigo em sua forma mais astuta. Mas o que parecia uma provação era, na verdade, um anúncio. Era ali que o Messias seria revelado, não à multidão, mas ao mundo espiritual. O deserto de Jesus nos ensina algo crucial. Não é só o sofrimento que nos visita quando estamos isolados. É também a verdade sobre quem somos. No silêncio, nas privações, na luta invisível contra as tentações mais sutis, é que surgem as vozes que tentam nos desviar do propósito. O inimigo sabia que Jesus era o Filho de Deus, e por isso atacou exatamente sua identidade. Se és o Filho de Deus, repetia ele, tentando semear dúvida, orgulho, ambição. Mas Jesus não cedeu. Não discutiu. Não se justificou. Apenas respondeu com a palavra. Porque no deserto, quem tem a palavra tem tudo. Há momentos em que também somos levados a esse tipo de deserto. Não por rebeldia, não por erro, mas porque Deus deseja nos fortalecer. Somos levados ao isolamento espiritual não para sermos destruídos, mas para termos a nossa identidade confirmada. E quando entendemos isso, percebemos que as vozes da tentação não são sinais de fraqueza, mas de revelação. O inimigo ataca com mais força aquilo que está prestes a florescer. Jesus enfrentou 3 grandes tentações: transformar pedras em pão, se lançar do pináculo do templo, e aceitar todos os reinos da terra. Todas ofereciam atalhos. Todas sugeriam caminhos mais rápidos. Todas pareciam soluções para a dor da espera. Mas ele recusou cada uma, porque sabia que o propósito não nasce da pressa, e sim da fidelidade. No deserto, aprendemos que o que sustenta não é o pão, mas a obediência. Não é o reconhecimento, mas a entrega. Não é o poder, mas a presença. E quando o inimigo partiu, vencido, os anjos vieram e serviram Jesus. Essa ordem é importante. Primeiro vem a luta. Depois, o consolo. Primeiro, a prova. Depois, o refrigério. Muitos querem os anjos antes da batalha. Mas é no confronto silencioso com nossas tentações que revelamos nossa verdadeira força. Não porque somos invencíveis, mas porque estamos sustentados pela palavra. O deserto, então, é o lugar onde nos tornamos conscientes de quem somos. Onde as máscaras caem. Onde o ego é confrontado. Onde o Espírito nos capacita. Foi dali que Jesus saiu não apenas como filho amado, mas como o cordeiro pronto para iniciar sua missão. E talvez seja justamente esse o momento em que você se encontra. Um tempo onde as tentações vêm sorrateiras. Onde promessas fáceis surgem. Onde o caminho mais curto parece sedutor. Mas lembre-se, o verdadeiro propósito de Deus nunca virá por atalhos. Ele vem pelo caminho estreito, mas firme. E é nele que você será fortalecido, revelado, transformado. 4. O deserto de Israel. Quando o caminho longo ensina o coração a confiar. Ao libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus poderia tê-los conduzido diretamente à terra prometida por um trajeto mais curto e direto. Mas não fez isso. Em vez disso, levou o povo por um caminho mais longo, mais difícil, mais árido. Um caminho de 40 anos pelo deserto. Não foi um erro de rota. Foi intencional. O Senhor os conduziu por ali porque havia algo mais urgente do que chegar a Canaã. Havia a necessidade de libertar o coração de um povo ainda preso à mentalidade de escravidão. O deserto foi, para Israel, um lugar de transição e lapidação. Era necessário que a geração nascida sob a opressão fosse ensinada a confiar. Deus não queria apenas tirá-los do Egito, mas tirar o Egito de dentro deles. E isso exige tempo. Exige provação. Exige um processo onde não há mais garantias humanas. Onde o maná precisa cair do céu, a água brotar da rocha, e a nuvem de fogo indicar o caminho. Nesse espaço, não há como se apoiar em estratégias humanas. Tudo depende de ouvir e obedecer. E é exatamente assim que muitos de nós vivemos hoje. Deus nos tirou de uma situação de escravidão espiritual, emocional ou até mesmo física. Mas, ao invés de nos entregar logo a promessa, Ele nos conduz por um período de incerteza, de testes, de dependência. Porque o deserto tem esse papel: desconstruir os vícios antigos, confrontar os desejos do coração, e ensinar o valor da obediência mesmo quando tudo parece invisível. Durante esses 40 anos, o povo viu milagres diários.
mas também foi testado constantemente. Houve murmuração, idolatria, medo, rebelião. E, mesmo assim, Deus permaneceu fiel. Porque o deserto também é o lugar onde Deus mostra que sua fidelidade não depende da perfeição humana, mas da sua aliança eterna. Ele continuou alimentando, protegendo e guiando, mesmo quando o povo vacilava. Isso revela um amor que não abandona, mesmo quando estamos aprendendo a confiar. Se você sente que está caminhando por um tempo em que tudo é incerto, onde as respostas não chegam, onde parece que Deus está demorando, lembre-se disso. Ele está te treinando. Está ensinando seus pés a pisarem na promessa sem medo. Está amadurecendo a sua fé para que, quando a bênção chegar, ela não te destrua. Há conquistas que só podem ser entregues a quem foi preparado no deserto. A terra prometida existe, mas ela não é dada a qualquer um. É confiada àqueles que aprenderam a viver da palavra, a depender do céu, a confiar mesmo quando os olhos não veem. O deserto de Israel nos ensina que o tempo da espera é o tempo da construção de caráter, e que Deus nunca desperdiça um passo sequer na poeira do caminho. Cada manhã com maná, cada noite com a coluna de fogo, cada gota de água que brotou da rocha. Tudo era parte do processo de formação de um povo que deveria viver pela fé. E assim também será com você. O caminho pode parecer longo, as respostas, distantes. Mas Deus está contigo, um dia de cada vez. Ele não está apenas te levando a um lugar. Está fazendo de você alguém capaz de habitar aquilo que Ele preparou. 5. O deserto de Agar, quando Deus vê o invisível e ouve o silêncio das lágrimas. Agar era uma mulher sem nome próprio aos olhos dos poderosos. Uma serva egípcia, estrangeira, vulnerável. Quando foi expulsa da casa de Abraão com seu filho Ismael, ela não levava planos, não levava provisões suficientes, nem proteção alguma. Apenas carregava a dor de ter sido descartada. E foi no deserto de Berseba, com a água acabando e a esperança desfalecendo, que ela fez algo que muitos de nós também fazemos nos momentos mais difíceis. Afastou-se do próprio filho, sentou-se a uma distância, e chorou. Porque não suportava ver o menino morrer. Nesse instante, quando tudo parecia terminado, o céu se moveu. E a Escritura diz algo profundo. Deus ouviu o choro do menino. Gênesis, capítulo 21, versículo 17. E então o anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: Não temas. Repare, Deus não esperou Agar gritar por socorro. Ele ouviu o choro silencioso, o soluço de um coração que já não sabia mais o que pedir. Isso revela algo extraordinário. O deserto é o lugar onde Deus ouve até o que não é dito, onde Ele vê até o que ninguém mais vê. Muitas vezes, nos sentimos como Agar, abandonados por quem prometeu cuidar, colocados para fora de situações que pareciam estáveis, lançados em terrenos desconhecidos, com responsabilidades enormes nos ombros e um futuro que parece secar diante dos olhos. E quando o emocional se esgota, o espiritual se esconde, e tudo o que sobra são lágrimas silenciosas, parece que ninguém está vendo. Mas Deus vê. E é nesse momento, quando o último recurso acaba, que a fonte aparece. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. O poço já estava ali, mas ela não conseguia enxergar. Só quando o céu interveio é que seus olhos foram abertos. Isso também é um padrão espiritual. Às vezes, a provisão já existe, mas o desespero nos cega. A dor nos impede de ver o que já foi providenciado. Por isso, no deserto, mais do que alimento, precisamos de revelação. Agar chamou aquele lugar de Bir Lahai-Roi, que significa, o Deus que me vê. Isso não é um título qualquer. É uma confissão profunda. Porque no deserto da exclusão, ela descobriu que, mesmo sem status, sem nome, sem voz, havia um Deus que a enxergava. E isso mudou tudo. O menino viveria. Ela não morreria ali. E daquele ponto em diante, ela já não era apenas a serva expulsa. Era a mulher tocada pelo olhar divino. Se hoje você se sente esquecido, ignorado, deixado de lado, lembre-se disso. O olhar de Deus alcança os cantos onde ninguém mais chega. E o choro que você não consegue transformar em oração é ouvido como súplica diante do trono celestial. Há poços escondidos no seu deserto. E no tempo certo, o Senhor abrirá os teus olhos. Você não está perdido. Está sendo encontrado por um Deus que te vê mesmo quando você acha que está invisível. 6. O deserto em Oséias, quando Deus restaura o amor ferido com palavras de ternura. No livro do profeta Oséias, Deus nos surpreende com uma imagem poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente delicada. Por isso, eis que vou atraí-la,
vou levá-la para o deserto e falar-lhe ao coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Essa frase, quase poética, revela um dos segredos mais profundos do agir divino. Deus usa o deserto não apenas como correção, mas como reconquista. Não como punição, mas como reencontro. O deserto é, para ele, o lugar onde a voz volta a ser ouvida e o amor, reavivado. O contexto é de infidelidade. O povo havia se afastado de Deus, como uma esposa que trai a aliança. Mas em vez de abandono, o Senhor propõe algo impensável, levá-la ao deserto. Não para destruir, mas para falar ao coração. O verbo utilizado não é gritar, exigir ou condenar. É falar. E não ao ouvido. Ao coração. Isso muda tudo. Porque o deserto, nesse cenário, é transformado em sala de reconciliação. É o lugar onde o ruído do mundo cessa e só resta a voz de Deus, aquela voz que cura. Quantas vezes em nossas vidas o amor por Deus foi ferido? Quantas vezes a nossa fé esfriou, a devoção se perdeu, e a intimidade se apagou? E então, algo inesperado acontece. Uma perda, uma crise, um isolamento, uma ruptura. E sem entender, somos levados a um lugar onde nada parece florescer. Onde não há distrações. Onde tudo que tínhamos parece ter nos sido tirado. E só mais tarde percebemos, Deus nos atraiu. Não para nos punir, mas para nos recuperar. O deserto de Oséias é diferente dos demais porque ele nos mostra o coração de Deus em sua forma mais vulnerável e apaixonada. Um Deus que, mesmo traído, continua amando. Que, mesmo esquecido, ainda deseja restaurar. Um Deus que chama de volta, não com força, mas com ternura. Porque só a ternura pode reacender o amor verdadeiro. E nesse deserto, o Senhor promete devolver não apenas a escuta, mas a esperança. Ele diz: lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Açor será uma porta de esperança. Oséias 2, versículo 15. O vale de Açor era conhecido como lugar de derrota e juízo. Mas Deus promete transformá-lo em porta, em passagem, em recomeço. Isso é o que ele faz com o nosso deserto. Pega aquilo que parecia fim e transforma em entrada para algo novo. Se você sente que seu relacionamento com Deus esfriou, que a chama da fé se apagou, ou que as decepções da vida te afastaram da presença, não se culpe apenas. Ouça, pode ser que o deserto que você está vivendo seja exatamente o lugar onde o Senhor escolheu restaurar esse amor. Ele está sussurrando de novo. Está tentando reacender algo que se perdeu. E se você silenciar o coração, vai ouvir. Porque há palavras de amor sendo ditas no meio da aridez. Palavras que curam, que limpam, que renovam. O deserto pode parecer vazio, mas é cheio da voz de Deus. E quem ouve essa voz ali, nunca mais vive da mesma forma. 7. O caminho pelo Mar Vermelho, quando o deserto conduz ao milagre inesperado. Entre o Egito e a liberdade, havia um obstáculo intransponível, o Mar Vermelho. E à frente de um povo cansado, confuso, cercado pelo exército de Faraó, Moisés ouve algo aparentemente absurdo. Dize ao povo que marche. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Marchar para onde? Para dentro da água. Não havia pontes. Não havia barcos. Não havia saída. Mas é exatamente aí que o deserto revela um de seus segredos mais sagrados. É quando todos os caminhos se fecham que o céu cria um caminho novo. O deserto havia conduzido o povo até um ponto onde a fé já não era uma opção, mas a única alternativa. E nesse limite, onde os olhos viam apenas derrota, a obediência fez o impossível acontecer. Moisés estende o cajado, e o mar se abre. Um milagre que não foi prometido com antecedência, que não foi previsto nos mapas, que não foi compreendido racionalmente, mas que foi ativado pela confiança. O caminho pelo mar é uma das imagens mais simbólicas da jornada espiritual, porque ele nos ensina que, mesmo quando seguimos a Deus com fidelidade, chegará o momento em que parecerá que fomos levados a um beco sem saída, que obedecer não valeu a pena, que confiar foi um erro. Mas são justamente esses os momentos que antecedem o milagre. A parede de água não se abre enquanto estamos sentados. Ela se ergue quando decidimos caminhar, mesmo sem saber como. Muitos que estão ouvindo esta mensagem podem estar diante de um mar semelhante. Um obstáculo que parece impossível. Uma dor que não passa. Um medo que paralisa. Uma promessa que ainda não se cumpriu. E tudo o que conseguem ver é o inimigo vindo por trás e as águas na frente. Mas ouça bem, Deus não te trouxe até aqui para morrer. Ele não te libertou do Egito para te abandonar no meio do caminho. Se você está diante do mar,
é porque chegou a hora de testemunhar algo que os seus olhos nunca viram. O deserto não é apenas um lugar de secura. É também o cenário que antecede o espetáculo da fé. E foi no silêncio desse deserto, diante das águas imóveis, que o povo viu com os próprios olhos que o Deus que abre o céu também abre o mar. O impossível só se torna realidade quando a confiança vence o medo. E não foi só o mar que se abriu. Foi também o coração daquele povo. Porque ao atravessar o impossível, eles perceberam que a presença de Deus não era apenas uma promessa distante. Era real. Era viva. Era capaz de agir mesmo no limite da lógica. Esse milagre marcou um novo tempo. A partir dali, cada passo no deserto passou a carregar a memória de um Deus que responde com caminhos onde não há chão. Se hoje você sente que está cercado, sem saída, sem esperança, saiba, não desista. Marche, mesmo que tudo pareça fechado, mesmo que o mundo diga que é o fim. Porque quando a obediência toca o limite, a graça toca o impossível. 8. O deserto de João Batista, quando o silêncio prepara a voz que vai preceder o Messias. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Este versículo breve, muitas vezes ignorado, guarda um dos maiores mistérios da preparação espiritual. João Batista, o maior entre os nascidos de mulher segundo Jesus, foi moldado longe dos olhos do mundo. Não nos palácios, não nas escolas religiosas, mas nos desertos. O homem que prepararia o caminho do Senhor foi preparado primeiro no silêncio. João escolheu o deserto. Não foi obrigado. Ele entendeu que a missão que carregava exigia uma escuta que não podia ser contaminada pelas distrações da cidade, nem pelas tradições mortas dos religiosos. Ele se retirou. Fez do deserto sua morada. E ali, longe das vozes humanas, aprendeu a reconhecer com nitidez a voz de Deus. Isso nos ensina algo valioso. Há vocações que só se revelam quando nos despimos das expectativas dos outros. Há mensagens que só podem ser ouvidas quando silenciamos tudo ao redor. O deserto de João não era de dor, mas de foco, de recolhimento, de concentração espiritual. Ele abriu mão de tudo para se dedicar a uma única coisa: estar pronto para o dia da manifestação. Talvez esse seja o tipo de deserto que você esteja vivendo. Um tempo em que você sente que está separado, desconectado dos demais, onde os relacionamentos se esvaziaram, onde as ocupações diminuíram, e até a rotina perdeu o brilho. Não veja isso apenas como perda. Pode ser que Deus esteja te retirando por um tempo não para te punir, mas para te preparar. Porque há uma voz que precisa ser afinada. E há um propósito que, quando se manifestar, exigirá de você tudo aquilo que está sendo gerado agora. João não se vestia como os outros. Não falava como os outros. Não buscava aplauso nem cargos. Ele havia sido formado no deserto, e por isso sua palavra carregava fogo. Quando ele apareceu, Israel estremeceu. Sua pregação, simples e direta, ecoava com autoridade. Porque não vinha de fórmulas humanas. Vinha de um tempo profundo com Deus. E é isso que o deserto faz. Prepara vozes autênticas. Vozes que não se dobram. Vozes que sabem quem são porque sabem de quem vieram. Se hoje Deus te levou a um tempo de silêncio, não despreze isso. Aproveite. Busque. Mergulhe. Leia a palavra com mais sede. Ore com mais profundidade. Escute o que antes não era possível escutar. Porque o tempo da manifestação está chegando. E quando chegar, tudo fará sentido. Cada dia de silêncio. Cada lágrima contida. Cada escolha solitária. O deserto de João nos ensina que há poder em se afastar para se encontrar. Que há unção sendo formada no escondido. E que quando Deus decide revelar, Ele revela não apenas a missão, mas o mensageiro. 9. O deserto no Salmo 63. Quando a alma sedeia por Deus em terreno seco e sem água. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ardentemente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te deseja, como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. Estas palavras foram escritas por Davi quando ele estava literalmente escondido no deserto de Judá, fugindo da perseguição de seus inimigos. Mas mais do que uma descrição do lugar onde estava, este salmo é um retrato exato da sua alma. Porque o deserto ao redor se tornou o espelho do deserto interior. E dali nasceu uma das orações mais sinceras de toda a Escritura. Davi não clama por livramento imediato. Não pede conforto. Não exige vingança. Seu pedido é outro. Ele diz: a minha alma tem sede de Ti.
Ele entende que há algo mais urgente do que qualquer solução humana: a presença de Deus. O deserto, com toda a sua secura e solidão, despertou nele um desejo profundo. Um desejo que não teria surgido em meio aos banquetes do palácio. Porque há anseios que só nascem na escassez. Esse salmo é um lembrete de que os desertos espirituais, apesar de dolorosos, são férteis em revelações. É ali, na ausência de tudo, que percebemos o que realmente importa. Quando não temos mais ninguém para nos ouvir, começamos a ouvir a nós mesmos. E quando nem mesmo a nossa própria voz nos consola, voltamos os ouvidos para Deus. E Ele está ali, no centro do silêncio, no meio da secura, esperando apenas que a sede se torne oração. Davi transforma o deserto em altar. Ele diz: assim eu te contemplava no santuário, para ver o teu poder e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Que declaração ousada! Ele afirma que o favor de Deus vale mais do que continuar vivo. Isso é o que o deserto revela, uma fé que vai além das circunstâncias. Uma confiança que não depende daquilo que se vê, mas daquilo que se crê com profundidade. Quantas vezes nós também chegamos a esse ponto, onde tudo ao redor se torna seco, onde os sentimentos parecem áridos, onde a fé vacila e os recursos se esgotam. Nesses momentos, podemos fazer como Davi. Podemos transformar o deserto em lugar de busca intensa, em território de adoração, em espaço de intimidade. Porque não é a abundância que revela o quanto amamos a Deus. É a escassez. E quanto mais a alma reconhece sua sede, mais perto está da fonte. Porque o próprio Senhor prometeu: quem tem sede, venha a mim e beba. O deserto nos prepara para essa sede. Ele nos mostra que nenhuma outra água sacia, nenhuma outra voz preenche, nenhuma outra presença sustenta. Só Deus. Se hoje a tua alma está assim, exausta, como terra seca, não se desespere. Transforme essa secura em clamor. Transforme a ausência em busca. Transforme a dor em adoração. Porque aquele que busca a Deus no deserto, encontra não apenas consolo, mas uma nova intimidade. E essa intimidade se torna a força que sustenta toda a caminhada. 10. O deserto de Paulo. Quando a revelação vem no silêncio e molda um mensageiro. A história de Paulo é marcada por um momento radical de conversão. A caminho de Damasco, perseguidor dos cristãos, ele é derrubado por uma luz do céu e tem um encontro direto com o Cristo ressuscitado. É ali que tudo muda. Mas o que muitos ignoram é o que acontece depois disso. Paulo não começa imediatamente sua missão. Não prega de forma pública logo após o chamado. Ele se retira. Vai para o deserto da Arábia. E ali permanece em silêncio, sozinho, por um tempo que a Bíblia não detalha com precisão, mas que os estudiosos compreendem como essencial para sua formação espiritual. Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18. Aquele que seria a voz mais poderosa do Evangelho aos gentios não foi forjado em debates públicos nem em ambientes teológicos formais. Foi preparado em isolamento, no deserto, longe das multidões, das expectativas humanas e dos holofotes. Foi ali que Paulo, antes Saulo, teve sua mente reformada, seus conceitos desconstruídos e sua alma moldada para a missão. O deserto da Arábia foi, para ele, o lugar onde a luz do caminho de Damasco pôde penetrar profundamente, iluminando áreas ocultas da alma. Foi ali que ele deixou de ser apenas um homem zeloso e passou a ser um homem quebrantado. E só corações quebrantados são capazes de carregar revelações celestiais sem se orgulhar delas. Isso nos ensina algo extremamente valioso. Há momentos em que Deus nos cala para nos preparar, em que Ele nos retira da correria, das agendas, dos planos, para que sejamos trabalhados por dentro. Não porque estamos prontos, mas porque precisamos ser transformados antes de transformar. O deserto é esse intervalo sagrado entre o chamado e a missão. E quem pula esse processo, corre o risco de carregar uma palavra sem unção, um dom sem raiz, uma fé sem profundidade. Muitos que estão assistindo agora talvez tenham recebido um chamado de Deus. Sentem que há algo grande sendo gestado, mas se perguntam por que ainda não começou, por que ainda não foram enviados, por que ainda não têm respostas claras. A resposta pode estar aqui: é tempo de Arábia, tempo de silêncio, tempo de deserto, tempo de escuta, porque aquilo que Deus está preparando em você exige mais do que entusiasmo, exige maturidade. E maturidade espiritual não nasce na pressa, nasce na solitude com Deus. Quando Paulo finalmente sai do deserto e inicia sua missão, não é mais o mesmo homem. Ele carrega revelações que mudam a história da fé cristã. Não porque decorou doutrinas,
mas porque viveu com profundidade aquilo que pregaria com coragem. A unção de Paulo veio do deserto, e a autoridade de suas palavras brotou da obediência silenciosa que ele teve quando ninguém o via. O seu deserto, hoje, também pode estar preparando algo assim. Um novo tempo, uma missão renovada, uma fé robusta. Deus não se esqueceu do que te prometeu. Ele está apenas te moldando para que você seja capaz de carregar o que ainda será revelado. Conclusão. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo muito especial. Você é diferente. É raro encontrar corações dispostos a permanecer até o fim em uma mensagem como essa. Porque o mundo tem pressa. Porque a maioria prefere atalhos. Mas você escolheu ouvir. Escolheu mergulhar fundo. E, por isso, saiba que há uma porção de graça sendo liberada sobre a sua vida neste exato momento. Poucas pessoas enfrentam seus desertos com coragem. Poucos permanecem firmes quando tudo seca, quando tudo se cala, quando tudo parece parado. Mas você está aqui. E isso diz muito sobre sua fé, sobre sua esperança, sobre o que Deus ainda vai realizar em sua história. Por isso, quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários a frase "Deus me encontra no deserto e revela meu propósito". Essa frase será mais do que um testemunho. Será um marco espiritual, um sinal de que você entendeu a mensagem, aceitou o processo e deseja ser conduzido, com fé, até o lugar que Deus preparou para você. Agora, eu te peço, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Você não faz ideia de quantas pessoas estão neste exato momento em um deserto silencioso, clamando por direção. E talvez Deus queira usar justamente você para ser o canal. Um simples gesto de compartilhar pode ser o fio invisível que conduz alguém da escuridão à luz. Faça isso por amor. Faça isso por missão. Faça isso por quem hoje precisa da palavra, mas ainda não encontrou. E mais, inscreva-se neste canal. Não adie isso. Porque muitos vivem buscando força espiritual em lugares secos, e sequer percebem que estão diante de uma fonte. Ao se inscrever, você garante que continuará sendo alimentado pela palavra, que não perderá as próximas mensagens, que fará parte de uma comunidade que cresce unida pela fé, pela escuta e pela esperança. Não estar inscrito, nesse caso, é como passar pelo deserto e ignorar o poço. É como ouvir a voz de Deus e depois virar as costas. Mas se você está aqui, é porque sabe, sua alma tem sede. E este espaço é uma das formas que o céu encontrou para continuar te nutrindo. Permaneça conosco, porque há muito mais vindo do alto. E cada novo vídeo será mais uma etapa da tua caminhada espiritual. Muitas pessoas não têm uma igreja perto, mas encontraram aqui um lugar de alimento, de consolo, de direção. Você pode ser parte disso. Pode sustentar esta obra com sua presença, com sua fidelidade, com sua partilha. E agora, antes de sair, eu te peço, não pause o vídeo ainda. Deixe que a música de fundo continue. Fique em silêncio por alguns minutos. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Talvez ele ainda queira te lembrar de algo. Talvez ele esteja te preparando para um novo passo. Use este momento para agradecer, para louvar, para simplesmente estar em paz. Não interrompa essa conexão, porque o que começou aqui não termina com a última palavra. Vai continuar na tua mente, na tua oração, no teu caminhar. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te fortaleça no deserto. E que, quando chegar a hora, Ele te conduza em vitória até a terra que prometeu. Amém.